Boa noite a todos. Estou só aguardando entrar mais alguns alunos para a gente poder iniciar, tá bom? Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma aula de patologia dos sistemas. Quando eu entrei tinha um aluno, agora já tem mais de 200 alunos, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre câncer. Só peço que vocês aguardem só um minutinho. Só conectar aqui o cabo. Rapidinho, só um momentinho. Carregador do. Ah, valeu. Vamos lá, vamos iniciar. Bom, essa disciplina de patologia dos sistemas, ela engloba muitos assuntos. Dentro desses assuntos, nós vamos abordar hoje sobre câncer. Câncer é uma doença que acomete muitas pessoas, tá? Tanto na infância, juventude, como também na fase adulta, tá? Como eu me apresentei em uma das primeiras aulas, eu falei que eu trabalhava em um hospital oncológico, tá? Um hospital oncológico infantil de referência no Pará, tá? E nós temos muitos pacientes que são cadastrados. Eu sou coordenadora, sou gestora, na verdade, do RHC, que é o Registro Hospitalar de Câncer, tá? Dentro do RHC tem uma pessoa que trabalha exclusivamente no departamento de registro hospitalar de câncer, e esse registro hospitalar de câncer, ele é justamente os registros de cada paciente que vão entrar no hospital, que vão se cadastrar no hospital. Por exemplo, vamos supor que hoje entrou uma pessoa nova, que está suspeitando, que está com câncer.
já veio encaminhada de um outro hospital, já veio com alguns exames e tudo mais. Então, vai dar entrada com um diagnóstico e, posteriormente, esse paciente ele vai ser cadastrado, tá? No registro hospitalar de câncer, que é de base do INCA, que fica no Rio de Janeiro, tá? Então, todos os estados, todos os municípios, geralmente por estado, tem um registro hospitalar de câncer, na qual vai ser feito o cadastro de todos os pacientes que foram diagnosticados com câncer, independente da faixa etária. Como lá ele é uma referência de câncer infanto-juvenil, nós temos as bases dos dados epidemiológicos e nós fazemos esse envio anualmente, tá? Então, todo ano é enviado uma base estatística para que a gente consiga ter esse controle. Além do RHC, tem também o setor da auditoria. Então, eu faço auditoria desses prontuários dos pacientes oncológicos, tá? Que nós precisamos avaliar também diariamente, de acordo com a quantidade de altas que é realizado mensalmente. Então, por exemplo, se no mês de agosto, hoje, por exemplo, eu estava avaliando, fazendo auditoria dos prontuários, das altas dos pacientes, nós estávamos com 106 pacientes de alta durante o mês de agosto, sendo que hoje ainda é 26 de agosto. Então, até o dia 31 de agosto, eu vou ter um controle, uma noção de quantos pacientes tiveram alta, tá? E eu preciso justificar qual é o CID desse paciente. O CID nada mais é do que diagnóstico do paciente. Então, quando o paciente, por exemplo, chega dentro do hospital, esse paciente, ele tem um diagnóstico que às vezes a gente não sabe o que seria. Ele entra como causas não identificados, tá? Que é R69, é o CID. Então, vai ser causas desconhecidas, que é justamente o tempo que esse paciente ele vai internar para investigação clínica e estadiamento, que a gente vai identificar o que aquele paciente tem. Então, qual vai ser o diagnóstico desse paciente? Quem faz o diagnóstico do paciente não é o enfermeiro, é o médico em relação à doença, tá? Nós fazemos diagnósticos de enfermagem, sistematização de enfermagem, prescrição de enfermagem, dentre outras atribuições, tá? Então, o que eu faço? Eu faço auditoria de todos os prontuários, tá? De todos os pacientes que têm alta mensalmente. Se tiver alguma inconformidade no prontuário do paciente, eu notifico os setores, tá? Ou como incidente, ou como não conformidade. E a partir daí eu vou analisando medicação por medicação de uma taxa de pacientes que tiveram alta, tá? Também faço avaliação dos pacientes que tiveram alta diariamente, e aí eu vou analisando qual foi o motivo da alta, se foi uma alta com previsão de retorno, porque, por exemplo, câncer, a pessoa ela vai fazer um acompanhamento. Nós temos no setor de humanização o sino, que é tocado quando esse paciente ele tem alta, como é que eu posso dizer? Que ele melhorou, tá? E aí nós vamos avaliando caso por caso. Então, tem vários departamentos, várias pessoas fazem a evolução do paciente, e eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a questão da neoplasia. Depois eu dou continuidade explicando um pouquinho sobre a rotina hospitalar de câncer, tá? Neoplasia significa um crescimento novo. E as células neoplásicas, elas não dependem desse estímulo para permanecer aí em crescimento, né, e desenvolvimento e divisão.
Então, os tumores benignos, eles apenas se dividem desordenadamente. E os malignos, eles são capazes de desenvolver metástase à distância. O que seria isso? Quando a gente fala, por exemplo, de neoplasia, automaticamente a gente já pensa câncer. Câncer, neoplasia é um tumor que vai ser originado pelo aumento do número de células. É como se a célula do nosso corpo ela fosse se multiplicando. Então, como está aqui no slide, é um crescimento novo, tá? E o que acontece? O termo neoplasia, ele é um sinônimo que é utilizado para tumor. Então, existe, por exemplo, vários tipos de câncer. Eu tenho câncer de mama, eu tenho câncer do colo do útero, que mais acometem as mulheres, tá? Eu tenho câncer de próstata, que mais acometem os homens, mas eu tenho vários tipos de câncer. Cabeça e pescoço, setor de urologia, eu tenho também cuidados paliativos, que já é aquele caso, né, mais agravado. Eu tenho vários especialistas, tá? Ginecologia, cabeça e pescoço, gastro, uro, tá? Vários especialistas. E aí, o que acontece? Esse desenvolvimento aí, a gente vai conseguir observar que é um desenvolvimento de uma neoplasia maligna, tá? E aí é que a identificação do câncer, ela pode acontecer por meio dessa observação. Geralmente, quando o paciente ele entra no hospital, ele está apresentando alguns sinais e sintomas que é muito comum, tá? Muito comum, como perda de peso, sem motivo algum, assim, muito do nada, tá? Como tosse persistente, tá? Dependendo do tipo de câncer que o paciente tiver, ele vai apresentar alguns sinais e sintomas mais específicos. Febre é muito comum. Nós temos a quimioterapia, que geralmente ela é associada à radioterapia, mas a quimioterapia ela é um tratamento justamente para pacientes oncológicos, tá? E tem paciente, por exemplo, que tem reação aos quimioterápicos e começam a apresentar febre, tá? Febre. E aí, quando eu falo em relação a essa febre, geralmente o paciente ele precisa ficar sendo observado. Não é uma simples febre. Lembrem que o paciente oncológico, ele é um paciente que muitas vezes ele, como é que eu posso explicar? Ele tem uma resistência muito baixa, tá? Ele tem essa resistência baixa. Então, nós precisamos analisar e avaliar o nosso paciente com bastante cautela, tá? Dentro do setor de auditoria, eu faço as diretrizes assistenciais, que eu vou identificar cada paciente por nome completo, o tempo que que ele entrou no hospital, que foi a data que ele entrou, e vou também analisar a data que esse paciente ele saiu, tá? Na data que esse paciente saiu. E na diretrizes, nós vamos colocar também os CIDs. Lembrem que os CIDs, eles podem ser atualizados, tá? Eles podem ser atualizados aí de acordo com o tempo de internação dele, porque tem muito paciente que entra inicialmente para tentar investigar o caso, tá? A gente não sabe o que é
A gente não só, na verdade, tem suspeitas e a gente precisa de exames clínicos e de imagem para poder confirmar que aquele paciente ele tem o tipo de câncer específico. Criança, geralmente, é muito comum que as pessoas, desculpa, que as crianças tenham leucemia aguda, tá? A maioria é essa situação de leucemia aguda, que é o do C91.0, o diagnóstico, tá? Então, vamos supor, tem também o CID secundário, tá? O CID secundário que a gente precisa analisar, tá? E avaliar. Porque às vezes o paciente ele já está, por exemplo, com uma metástase. E o que é a metástase? Ela vai se multiplicando. Vamos supor que o paciente ele entrou com uma patologia lá, um tumor, um tumor de nervoso no nervoso central, se chama nervoso central, e posteriormente vai migrando para outras regiões, tá? Então, tem vários exames de imagem que esses pacientes eles fazem, que a gente precisa analisar, tá? Como cintilografia, como radiografia, como ultrassonografia, tá? E é contabilizado cada exame de imagem que esse paciente fez durante o período de internação, porque todos esses exames eles têm um custo e a gente precisa prestar contas, tá? Lembrem que o paciente oncológico, ele é um paciente fragilizado, ele é um paciente debilitado, tá? Criança, às vezes, dependendo da faixa etária, ela não consegue compreender muito, mas a família ela também está sofrendo ali junto. Então, a gente precisa dar um apoio psicológico muito preciso para aquela família, tá? Quando eu falo, só um momentinho, que tá um pouquinho lento aqui, o computador tá travando, tá bom? Quando eu falo em relação a cansaço, é aquele cansaço intenso, tá? Que o paciente vai apresentar, aquela dor a urinar, ou alguma coloração diferente na coloração dessa urina, tá? Em relação às diretrizes, nós colocamos a data da internação, o nome completo do paciente, data e horário, tá? A data da alta que o paciente ele vai ter, o leito que ele se encontrava, porque às vezes ele é um paciente de leito cirúrgico, de leito de clínica médica, da urgência e emergência, ele é um paciente que pode ter feito um procedimento cirúrgico, ou da UTI, e assim vai, tá? De isolamento. E aí vem o CID principal e o CID secundário. E o motivo da internação. Por exemplo, se foi uma investigação diagnóstica, né? Se foi um choque séptico, febre diagnóstica, a neutropenia, que é muito comum, a neutropenia febril, pico febril com sintomas gripais, tá? Dor abdominal, diarreia, enfim. E eu vou colocar também as condições desse paciente durante a alta. Se foi resolvido, por exemplo, ele estava com neutropenia febril. Foi resolvida essa neutropenia febril? E como é que estava o motivo, né, do tipo de alta do paciente? Se ele foi uma alta com previsão de retorno para acompanhamento do paciente, se foi uma alta melhorada, se foi uma evasão, que é aqueles casos dos pacientes que pedem para sair, ou dos familiares que pedem para sair, tá? Se foi um caso de óbito, né, um óbito com uma declaração de óbito fornecida pelo médico assistente, precisa constar a declaração de óbito fornecida. Se o paciente, vamos supor, ele faleceu na casa dele, os cuidados paliativos, eles podem ir lá fazer uma avaliação no paciente
para poder laudar. Mas dentro do hospital precisa ter a declaração de óbito, que é fornecida pelo médico do setor, tá? E quem foi o responsável pela alta? Qual foi o médico responsável pela alta do paciente? Qual foi o tempo de permanência daquele paciente dentro do hospital? Se ele fez as interconsultas, o que seriam as interconsultas? Essas interconsultas, elas são todas aquelas consultas com profissionais que não tem, por exemplo, no hospital. Geralmente no hospital tem intensivista, tem pediatra, tem clínico médico, tem anestesista. E aí vamos supor, precisou passar com um traumatologista, ou precisou passar por uma avaliação de um outro profissional. Aí a gente vai fazer esse acionamento dessa interconsulta, tá? Que é feito um pagamento através de uma prestação de contas para aquele profissional ir atender a criança, né? Análise clínicas, que são todos aqueles exames de imagem que o paciente faz, tá? Hemograma, todos aqueles exames, triglicerídeo, colesterol, todos aqueles exames de rotina. E os exames de imagem, tá? Dentro desses exames, nós também vamos contabilizar quais são aqueles pacientes, quais são aqueles profissionais que atenderam, né, os pacientes, e o que foi que cada profissional, por exemplo, solicitou. Se ele solicitou, quantos exames clínicos ele solicitou, raio-x, ultrassonografia, tomografia, ressonância, cintilografia, endoscopia, broncoscopia, vários exames, tá? Ecocardiograma, e o PET-CT, tá? E a gente vai contabilizar também por profissional. E aí nós temos vários profissionais, neurocirurgião, cirurgião torácico, né, o otorrinolaringologista, ortopedista, pediatra, oncopediatria, tá? Neurocirurgia, enfim, intensivista, vários profissionais. Além disso, é feito também a solicitação, no caso, do parecer médico. Então, quando foi solicitado o médico X, qual é a especialidade daquele médico? Odontologia, hoje em dia, é importante estar dentro da assistência hospitalar e dentro da UTI também. Qual foi o horário que o médico ele foi acionado, tá? E aí, geralmente, esse paciente ele apresenta esses sinais e sintomas. Também pode apresentar, algo que é muito comum dele apresentar, são os aparecimentos de nódulos, tá? Então, esse paciente ele vai começar a apresentar alguns nódulos que a gente precisa sinalizar, que geralmente são um dos indícios do paciente, tá? E na mulher, por exemplo, que o câncer de mama, ele é o que mais acomete, né, as mulheres, mama, aí vai aparecendo os nódulos, no caso, nas mamas, por exemplo. E no caso de alguns cânceres específicos de pele, pode começar a aparecer aí também algumas manchas, tá, na pele. As neoplasias, gente, elas apresentam várias causas que podem ser desencadeadas aí por fatores genéticos, tá? Ou ambientais. A maioria das vezes são casos genéticos, tá? São situações de casos genéticos. Hereditário, né? Que a gente chama. Que vai passando lá de familiar para familiar, tá? Vamos supor que, né, na minha família teve aí casos de câncer de colo do útero, câncer de mama, então existe uma probabilidade também de eu vir adquirir futuramente. Mas tem as questões dos fatores ambientais, então para você evitar de vir, por exemplo, a ter, né, o câncer, você pode se alimentar melhor, você pode fazer uma atividade física,
entre outras, né, as especificações. Os fatores genéticos, tem também a questão, né, de proteínas que pode também causar aí a proliferação, como, por exemplo, a perda aí da diferenciação celular, tá? E nós temos os tumores benignos e malignos. Os benignos, eles vão crescer de maneira localizada, tá? E eles não são letais, eles nem causam transtorno também ao hospedeiro. Então, eles podem evoluir aí despercebidamente por muito tempo, tá? Já os malignos, eles vão ter um crescimento muito acelerado, tá? Muito acelerado. E eles vão infiltrando lá os tecidos vizinhos e eles podem sofrer metástase, tá? Que é aquela migração que eu falei para vocês ainda há pouco. E geralmente provocam perturbações homeostáticas graves que podem levar à morte, tá? Nós temos também, por exemplo, alguns casos de pacientes, infelizmente, que vêm a óbito, né, por conta do câncer. É um câncer muito agravado. Então, a orientação é prevenção. Quando você faz check-up, quando você investiga, quando você, né, procura um especialista com antecedência, se você descobre logo no início, você tem uma probabilidade aí de cura muito alta, tá? Tem muitos pacientes que têm a alta porque descobrem logo, e aí só faz o monitoramento, faz o tratamento, tudo mais, faz a retirada, né, dependendo do local. E as neoplasias, de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, como eu falei para vocês ainda há pouco, ela é um tumor, as neoplasias, ela é um tumor que vai ocorrer esse crescimento anormal, tá? De várias células, né? Do número de células. E esse crescimento celular, ele foge do controle do organismo e ele pode ser capaz aí de desencadear consequências muito graves, tá? São as neoplasias, né, que podem ser classificadas em malignas ou benignas. Então, quando o tumor ele vai crescendo, né, ele vai se multiplicando aí o número de células, a gente chama de neoplasia, que pode, né, ficar dividida aí entre benigna ou maligna, tá? Ao contrário do câncer. O câncer, ele já vai ser a neoplasia maligna. As neoplasias benignas, elas vão ter esse crescimento aí de forma organizada e bem lento, tá? Então, o câncer, ele pode aparecer por conta de uma mutação genética, de uma alteração de DNA, também passa, né, a receber algumas instruções erradas para as atividades, tá? As alterações, elas podem ocorrer em genes especiais, tá? Vários motivos podem acontecer. E aí tem muitas pessoas perguntando, neoplasia tem cura? Ela vai estar relacionada com o estágio em que foi feito o diagnóstico, né? E o tipo de tumor que aquele paciente tem. Então, quanto antes o paciente descobrir, né, precocemente, o câncer, que é um dos fatores que podem elevar aí a chance de cura dos pacientes, além do tratamento adequado para cada caso, tá? Ele tem aí uma probabilidade muito grande de chance de sobrevida, de descobrir o câncer de forma precoce, tá? Para realizar esse tratamento. Realizar esse tratamento e, enfim, né, ter uma melhora. O INCA, ele informa alguns tipos de alimentos que possuem um potencial aí, né, para desenvolver o câncer, como agrotóxicos, alimentos e bebidas com muito teor alcoólico, calórico, adoçantes, alimentos artificiais, né, carnes processadas, excesso de sal, carne vermelha, modo de preparo da carne. Então, assim, a gente geralmente orienta que os melhores tipos de carne para se alimentar é carne branca, que no caso é frango e peixe. Mas ainda assim a gente tem que ver se aquele alimento ali não tem agrotóxico, porque a maioria dos produtos que a gente consome hoje em dia, eles possuem agrotóxico por conta da durabilidade desse alimento, tá?
Na aula passada, eu expliquei que todos esses materiais, gente, vocês têm disponíveis no portal, tá bom? No portal AVA. Então, vocês vão entrar lá e vocês vão conseguir baixar todos esses materiais, igual como vocês fazem para baixar das outras disciplinas, tá? Tem o livro-texto, tem os slides, tem alguns artigos, tá? Então, vocês podem pegar todo esse material por lá. Quem quiser, mais instruções também pode estar fazendo algumas pesquisas, né, externas, em materiais confiáveis, tá? Porque tem muito material na internet que às vezes não é confiável. Então, pesquisas através de artigo, de referências que são publicadas, livros, tá bom? Tem muita coisa aí para ser abordado sobre câncer. Quem quiser me seguir no Instagram, algumas pessoas já me seguiram de vários estados. Deixa eu ver se eu lembro aqui as cidades. Bahia, Ceará, né? Fortaleza. Alguns alunos entraram em contato comigo. De Campina Grande, Paraíba, Natal, Brasília, daqui mesmo do Pará, Manaus. Deixa eu ver se tem mais alguma cidade. Tem uma aqui próximo do Roraima. Tem muitas cidades aí que alguns alunos, né, me seguiram, se identificaram, tá bom? Se vocês quiserem seguir o meu Instagram, vou passar o meu Instagram profissional para vocês. É @Clínica Jéssica Cardoso, tá bom? Quem quiser me seguir lá no Instagram, pode me seguir. Só se identificar que é meu aluno. Então, falando um pouquinho sobre displasia, que é a perda da uniformidade aí das células individuais, né, e de sua arquitetura habitual. Displasia, dentro da medicina, é algo que vai ser designado para anomalias, tá, do desenvolvimento de um órgão ou de um tecido corporal. Então, por que acontece? O que acontece, né, com a displasia? Por vários motivos. Tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas. A gente geralmente orienta, né, para o nosso paciente, olha, o senhor vai ter que evitar ingerir bebida alcoólica, evitar tabaco, evitar de fumar. Mas ainda assim, gente, a gente tem algumas, por exemplo, casos de câncer que é genético, né? A criança já nasce, ou ela vai ser diagnosticada na fase da infância, tá? Infelizmente. E tem também a questão de exposição a hormônios, infecções, tá? Infecções virais, para facilitar aí a ocorrência de displasia, né? Tem vários fatores aí de riscos próprios, sintomas que têm características específicas. E na displasia, as células elas parecem anormais, tá? Sob o microscópio. Então, geralmente elas não são cancerígenas, mas a gente tem já aí a hiperplasia e nós temos também a displasia, tá? Displasia, ela pode ou não se tornar um câncer, ela não é, mas ela pode se causar, tá? Então, a displasia aí, ela pode ser um indicativo, né, de câncer em alguns casos, por conta do crescimento anormal das células em algum local, em algum tecido. A displasia, geralmente, ela começa a apresentar no local dor, por exemplo, mama, tá? Vou falar bastante aí de mama, de colo do útero, tá bom? A mama, por exemplo, o câncer de mama, ele não acomete somente mulheres, tá bom? Ele pode acometer também homens. Eu já trabalhei em um outro hospital
já fiz capacitação durante um período aí dentro do hospital, levei alunos para campo e eu cheguei a conhecer vários homens com câncer de mama, tá? Pacientes oncológicos, já, né, referência de adulto. Então, geralmente o paciente ele começa a apresentar dor na mama, tá? Essas dores, elas podem ser difusas ou localizadas, e às vezes com o aparecimento de nódulos, eles são benignos, né? Ou apresentam inchaço. E normalmente essas dores elas começam alguns dias antes do período menstrual. O que é muito comum acontecer nas mulheres é que geralmente no período menstrual ocorre uma transformação. A mulher ela fica um pouquinho mais inchada, ela começa a apresentar sensibilidade, tá bom? Isso é normal. E a displasia, existem vários tipos de displasia, tá? Ela vai ser esse crescimento não neoplásico desordenado, com alto potencial aí de transformação, né, em neoplasias malignas. E a maioria dos tumores malignos, ela cresce mais, né, rapidamente aí que os benignos. Então, nós temos aí alguns cânceres que crescem lentamente, displasia de bacia, mamária, do colo do útero, dentinária, enfim, tá? E o tumor, por exemplo, no caso do útero, ele geralmente tem início com uma lesão pré-maligna, tá? Que a gente chama de displasia. E essas displasias dentro do colo do útero, elas são causadas pelas lesões do HPV. Hoje em dia, nós temos vacina para o HPV. Só que essa vacina, ela está inclusa dentro do SUS para os adolescentes. Teve um período que foi liberado para algumas pessoas até 20 e poucos anos, um período aí. Eu cheguei, inclusive, a tomar a vacina do HPV. Só que a vacina do HPV, ela previne alguns tipos de vírus específicos. Ela não previne todos os tipos de HPV, tá? E para quem não tomou, pode fazer, pode comprar, tá? A vacina, né, em clínicas privadas, porque já não vai adentrar aí a faixa etária, tá? Do adulto. A gente segue as recomendações do Ministério da Saúde. Teoricamente, era para todas as mulheres receber, mas, né, eles fizeram essa triagem aí, deixaram apenas para os adolescentes, porque é como se, teoricamente, os adolescentes eles não mantessem relação sexual ainda. Então, eles não têm aquela exposição ao vírus, tá? Mas a melhor forma, né, de prevenir aí é através do uso do preservativo. E aí nós temos os principais fatores, né, de risco: tabagismo, as infecções sexualmente transmissíveis, como herpes, como clamídia, anticoncepcionais, né, orais usados por muito tempo aí também, mulheres portadoras de HIV, tá? Que apresentam também um maior risco aí de desenvolver, por exemplo, uma displasia cervical, tá? E a neoplasia, de acordo com o INCA, ela é um tumor que já vai ocorrer um crescimento anormal do número das células. Então, a massa anormal de tecido cujo crescimento é excessivo e desordenado, tá? A neoplasia, ela é um crescimento celular que vai fugir do controle do organismo, tá? E aí pode desenvolver aí umas consequências graves, tá? Elas vão ser divididas, novamente falando, em benignas e malignas. E a neoplasia, ela vai ser definida como essa massa anormal aí do tecido, né? Em várias que pode acontecer, que pode aparecer em diferentes partes do corpo, mas que a gente também chama de tumor. E essa doença, ela possui uma característica específica, de acordo com o local do aparecimento, tá? Além, né, de poder apresentar ritmos de crescimento, riscos diferentes.
Os tumores benignos, eles vão ser células bem semelhantes ao que vão originar ali a capacidade de provocar metástase. Já o maligno, eles são agressivos, então eles podem ir se infiltrando em outros órgãos. E aí, né, acontecem inúmeras causas que podem ser desencadeadas por questão genética, ambiental, proliferação, enfim, tá? As anaplasias, elas são células neoplásicas extremamente indiferenciadas, semelhante às células tronco, com elevado potencial de replicação, tá? Ela vai ser uma modificação do desenvolvimento de uma célula ou de um tecido, tá? E aí, geralmente, né, a anaplasia, ela tem essa perda dessa diferenciação aí para uma transformação maligna. Então, ela tem uma variação de forma e tamanho de células, né, nos núcleos. O carcinoma, né, anaplásico, ele é bem raro, tá? Mas nós temos, por exemplo, tumores de tireoide. A maioria das pessoas, quando fazem, por exemplo, uma ultrassonografia do pescoço, elas conseguem identificar aí algumas alterações. Então, tem algumas pessoas que têm algum benignos, bócio, pacientes que vai aumentando o pescoço, né? Então, vai aumentando, tem que fazer punção, tem que fazer biópsia, depende muito da situação, tá? Faz reposição, no caso, hormonal, caso faça retirada. O carcinoma, deixa eu passar aqui os dados. Dentro da biologia celular, nós temos a transformação, que é o carcinogênese. Nós temos a fixação do tecido primário, a angiogênese, a invasão local, a adesão em tecidos diferentes, a evasão do sistema imunológico e a metástase. Olha aí o que eu falei sobre o sistema imunológico. Geralmente são pacientes muito fragilizados, dependendo do tipo de câncer. Não pode ficar isolado, não pode ficar próximo de muita gente, não pode ficar internado com outros pacientes, pode ter uma probabilidade de adoecer mais rápido, né, por conta dessa fragilidade aí do sistema imunológico, tá bom? Então, o carcinogênese, também denominado oncogênese, ele vai se tratar aí de um processo de formação de uma neoplasia, tá? Então, ele vai ser tipo um período lentamente, um processo lento, que pode levar anos, tá? Anos até que essa célula neoplásica ela se prolifere e dê origem a um tumor. Então, é isso que a gente fala. Se você se previne, se você faz exames rotineiros, a probabilidade de você descobrir o quanto antes vai ser maior. E você descobrindo mais rápido, você tem uma probabilidade maior aí, né, de cura, tá? De tratamento, de melhora, enfim. O carcinogênese, ele vai se dividir. Nós temos aí, né, em 3 estágios. Estágio 1, que geralmente vai ser aquele tumor restrito a uma parte do corpo, que não tem comprometimento linfático, tá? Como eu falei para vocês, em crianças, nós temos leucemia, às vezes já está em estágio 3, já está avançando, já teve comprometimento linfático, né? Já está espalhando aí para mais de um tecido. Esse é o estágio 3. E o estágio 2, ele vai ser aquele estágio que vai se avançando e vai comprometendo ali o sistema linfático. Linfas está relacionado ao sistema imunológico, tá?
ele vai espalhando ali, né, para mais de um tecido. Estágio 1, estágio 2, estágio 3, tá? A angiogênese, ela vai ser a formação de novos vasos sanguíneos. Então, esses vasos sanguíneos novos, geralmente eles têm um processo aí normal de crescimento, né, de cura, que também está ligado aí ao desenvolvimento de várias doenças, né, caso câncer. A invasão local, ai, deixa eu pular. Invasão local, ela já vai ser, tá, aqueles tumores benignos que possuem crescimento lento, expansivo, que não tem uma capacidade aí infiltrativa. Então, o crescimento desses tumores, né, em uma grande parte de tumores malignos, já vai ser um pouquinho rápido. O benigno é mais lento, o maligno é mais rápido. E maligno, por exemplo, pode infiltrar, pode ser invasivo, né? E aí, geralmente, ele não possui uma clivagem aí da evasão do sistema imunológico, tá? A evasão do sistema imunológico, ela vai fazer parte dos parasitas, por exemplo, que vai se acumulando e vai, como é que eu posso dizer, reproduzindo, vai ter uma evolução, um crescimento, tá? E a metástase a gente utiliza para diferenciar aí o câncer, né? Que vai se disseminar, que está em um local, que começou lá em um sítio primário, mas ele vai agregando e vai passando para outras partes do corpo, tá? Metástase. Então, a evasão, ela vai se reproduzindo, ela vai tendo aquele crescimento, e a metástase, ela vai, né, como é que eu posso dizer, as células cancerógenas, elas vão migrando através da corrente sanguínea, ou dos vasos linfáticos para outra área do corpo, tá? Metástase, né? Mas e aí? Metástase tem cura? Sim, se ela for identificada, tá? No início, a metástase ela pode passar por uma terapia sistêmica, tá? Então aí é solicitado quimioterapia, hormonioterapia, terapia biológica, e assim a gente pode ter cura, mas geralmente quando é identificada no início, tá? As células cancerógenas, elas soltam aí, né, o tumor original, elas vão para outras partes do corpo, então elas vão formando ali novos tumores, né? E aí a gente conhece como metástase, que geralmente vai ser detectado e tratado, né, o mais rápido possível. E também é feito a radiação ionizante. Então a gente tem aqui o carcinogênese, né? Que é a neoplasia que vai se iniciar com a alteração aí do DNA, tá? Que promove uma perda no controle divisional da célula tumoral. E até a gente tem alguns fatores lesivos do DNA, tá? Que seria o quê? Tabagismo, radiação ultravioleta, né? Sol, idade, radiações ionizantes, tá? O que seriam essas radiações ionizantes? Nós temos aí as partículas alfas, beta, raio-x, gama, tá? E a radiação ionizante ela é capaz de alterar o número de cargas de um átomo. Ela vai, tipo, interagindo ali com outros átomos. Isso pode causar o quê? Queimadura na pele, dentro do corpo, tá? Dependendo da quantidade, né, da intensidade da dose, pode causar mutações genéticas e danos irreversíveis à célula. Aí a gente tem idade, né, fator de idade, infecções e mutações genéticas. Essas infecções, elas podem ser viral, bacteriana, hospitalar, do trato urinário, dos rins, intestinal, né? Ela é uma inflamação. E a inflamação, elas são dois processos diferentes. A inflamação, ela pode ocorrer por diversos organismos, por exemplo, como bactérias. Só um momentinho. Essas
Essas bactérias, gente, elas, como a gente sabe que dentro de um hospital o índice de infecção de bactérias ele é muito comum. Então, a gente precisa sempre higienizar as mãos, tá? Antes de fazer qualquer procedimento no nosso paciente oncológico, criança ainda, né? Então, tem lá o setor de SCIH, tá? Controle de infecção hospitalar. Esse controle aí de infecção hospitalar, ele, como é que eu posso dizer? Ele vai fazer tipo uma auditoria nos setores para controlar, tá? Então, tem os protocolos de higienização das mãos, de, por exemplo, uma punção para fazer uma avaliação se está com alguma infecção, ou se está apresentando alguns sinais de infecção, trato urinário, passagem de sonda. Então, tem muita coisa aí que a gente geralmente passa para o nosso paciente. Infecção cruzada, um colega passa para o outro, um paciente passa para o outro, que geralmente as infecções elas são causadas aí por conta da má higienização das mãos. Então sempre tem que higienizar as mãos, tá? E nós temos aí as mutações genéticas também, né? As mutações genéticas, elas é uma alteração que vai permanentemente na sequência do DNA, tá? Que ocorre. E essa sequência aí do gene, geralmente nas maioria das pessoas, ela ocorre aí por um motivo das mutações genéticas por baixa frequência. Geralmente essas mutações genéticas, elas são associadas às células somáticas, como por exemplo, pele, fígado, coração, ou as germinativas, né? E nós temos aí também a capacidade das células Hallmark, no caso do câncer. Deixa eu passar aqui o slide. Que geralmente é a autossuficiência, né, em relação aos fatores do crescimento, insensibilidade aos inibidores da pele. Essa autossuficiência, gente, o que seria esses hallmarks? É a autossuficiência em sinais estimuladores de crescimento e insensibilidade para inibir esse crescimento. Então, essa autossuficiência, ela vai existir aí são diferenças que vão distinguir células normais de células malignas, tá? Normalmente as células malignas aí elas exibem o fenótipo, que elas vão conferindo a umas células uma vantagem de multiplicação, de proliferação, tá? A insensibilidade dos inibidores do crescimento e a potencial replicativo ilimitado. Então, a insensibilidade, ela vai ser aqueles sinais antiproliferativos, tá? De escape de morte. Então, elas têm uma imortabilidade aí de divisão, no caso, de celular ilimitado. A evasão da apoptose é uma morte celular programada, tá? Então, como é que acontece essa morte? A morte, ela vai ser programada e vai ser conduzida aí por meio de um processo biológico, tá? Que vai, né, conferindo ali as vantagens do ciclo de vida do organismo. E a gente tem também a angiogênese, tá? O desenvolvimento aí da angiogênese. E o que seria isso? É aquele processo de formação de vasos sanguíneos e a partir de vasos pré-existentes que ocorre algumas condições fisiológicas e patológicas. Tá? Então, vai ter lá, né, estimulação e inibição das formações de alguns vasos. E a capacidade de invadir e metastatizar, que é um outro mecanismo secundário do câncer, que a gente chama de invasão tumoral. Tá? Então, aí, né, ao contrário da metástase, ela é um crescimento de tumor à distância. Tá? Nós temos também a invasão do sistema imunológico, que as células tumorais, elas vão exibir aí uma variedade, né, de mecanismo que pode
invadir aí uma destruição de uma resposta imune inefetiva. Então, o sistema imunológico, ele é capaz de autorregular, né, para se tornar um pouquinho mais irresponsivo. E nós temos também a instabilidade genômica, que são os eventos que vão levar a surgir as variantes genéticas somáticas, tá? Que acabam, né, deixando cicatriz do genoma, os padrões que podem ser reconhecidos, né, que não são chamados de assinaturas mutacionais, tá? É bem, muito detalhe, é muita coisa, né? Olha aí, a invasão do sistema imunológico, das mutações genéticas, tá? Que vão fazer aí, né, as células tumorais se reproduzirem, tá? Que podem, né, ser reconhecidas pelo sistema imunológico. Para evitar a resposta imunológica, a gente tem as células tumorais que são capazes de silenciar, né, o sistema imune. Então, aí nós temos, né, dentro do sistema imunológico 3 fases: eliminação, equilíbrio e escape, tá? O que seria nessa eliminação? A imunidade aí que é capaz de combater as células tumorais, né? E o câncer ele não se desenvolve. O equilíbrio ele já vai ser aquela entre as duas populações, né? E o tumor que ele vai ficar sendo silenciado temporariamente. E o escape, o tumor ele vai ficar resistente ao sistema imunológico e passa a se dividir descontroladamente, tá? Nós temos aí também o quadro clínico, né, do câncer, que a maioria das neoplasias elas são assintomáticas. Isso é um problema muito sério, porque tem pessoas, por exemplo, que não têm sintomas, então, obviamente, elas não vão buscar uma ajuda, não vão procurar um atendimento, não vão buscar, né, nenhuma informação. Mas em relação ao quadro, né, clínico, que os sintomas eles são decorrentes também dos órgãos que vão ser acometidos pelo tumor, como eu falei, nós temos vários tipos de tumores, tá? E devido nessa grande reserva aí funcional do organismo, dos sintomas eles vão aparecendo tardiamente. Alguns tumores eles podem se reproduzir, né, por substâncias hormonais com ação do corpo e de hormônio, né, pelo tumor, tá? Por exemplo, paratormônio no câncer do pulmão, hipercalcemia, tá? Mas o quadro clínico, ele é confirmado para obter um pedaço do tumor, né, por meio de uma biópsia, tá? Então, a biópsia é um exame que é feito por agulha ou por cirurgia, que é justamente para a gente tentar identificar e encontrar células cancerígenas em um exame microscópico, tá? De uma área que é suspeita. Por exemplo, eu tô com suspeita de câncer no pescoço. Então, né, vai ser feita uma biópsia daquele tecido. Obviamente que antes da biópsia é feito outros exames, tá? Para poder confirmar. E, por exemplo, essas amostras desses tecidos, né, elas também podem ser feitas por exame de sangue, como a leucemia. Então, por exemplo, quem é doador de sangue, eu vou tentar doar sangue, ou identificado na triagem, é feito todo um estudo. E aí, geralmente é encaminhado, né, para referência oncológica. Nós temos vários locais, né, que atendem aí pacientes oncológicos, clínicas, hospitais privados, públicos de referências no Brasil todo, São Paulo, tá? Em outras cidades também, né? Então, nós temos também aquele caso de quando o paciente ele vai estar em fase de estadiamento. O diagnóstico do câncer ele vai ser, né, vai ser realizado aí por meio de uma amostra anatomopatológica do tumor, né, que são os ensaios imunohistoquímicos, para fazer aí definição, né, desse tipo de sítio primário da neoplasia. O estagiamento do câncer, ele é fundamental para definir o tratamento e o prognóstico da neoplasia,
Então, nós temos aí os exames de imagem, as tomografias que são utilizadas, tá? Estagiamento é para a gente tentar estagiar o câncer, tá? Um caso de câncer. A gente vai avaliar aí o grau de disseminação, tá? Então, tem algumas regras que são estabelecidas internacionalmente, as quais estão em constante aperfeiçoamento. Por exemplo, tem paciente que interna, quando eu vou avaliar lá o motivo da internação na auditoria, eu identifico que ele interna para estagiamento, tá? É justamente isso, para investigar. É o estágio de tumor, que reflete, né, não na taxa de crescimento, mas na extensão da doença, tipo de tumor e o hospedeiro. Então, esse estadiamento aí, ele é um processo para a gente tentar determinar a localização e a extensão do câncer, tá? Né, que vai estar presente aí na extensão do câncer, vai estar presente no corpo, né, da pessoa, numa pessoa. Então, é a forma que o médico ele determina o avanço de doença, né, do paciente, se é tumor, se é linfonodo, se é metástase, tá? Que tipo de grau, né, esse paciente está, primário, secundário, terciário, tá? E o agravamento, né, que pode acontecer. Câncer, na verdade, é algo que ainda precisa de um pouquinho, né, tá, alguns estudos, diferente de outras patologias, a gente não tem ainda uma cura para todos os casos, né, por exemplo, medicamento, mas a gente tem tratamento. E é justamente isso que a gente orienta ao nosso paciente. Se ele descobrir antes, quanto mais cedo ele descobrir, né, melhor, porque o risco de diminuir, na verdade, né, o grau do paciente, ele vai melhorar bastante, tá? Né, a gente verificar. E tem também os tratamentos em relação, por exemplo, à quimioterapia, né, radioterapia. Tem muita coisa aí que pode, né, ser avaliado, tá? Pode ser avaliado. Deixa eu ver o que eu posso falar mais para vocês da minha rotina. Dentro da rotina, né, um hospital oncológico, não era algo que eu imaginava trabalhar, porque eu acho que é uma área que a gente tem muito sofrimento, né? É muito sofrido, não só para os pacientes, como também para os próprios profissionais. Às vezes a gente basicamente não queria que aquilo acontecesse, mas infelizmente, né, pode acontecer, tá? Tem uma interação, não sei se vai dar para vocês visualizarem, mas a gente precisa dar muito apoio, né? Apoio psicológico, para o paciente, para o familiar, tá? Tem muitos pacientes que fazem tratamento, são muito guerreiros, crianças são muito guerreiras, são nossos anjos, na verdade, dentro do hospital. O paciente, às vezes, ele não vai estar 100%, mas a gente tenta melhorar, né, o quadro clínico dele. Tem paciente oncológico que sente muita dor, tem dor crônica, então a gente vai tentar aí identificar, né, o que foi que aconteceu com aquele paciente. Dentro dos documentos em relação à questão do paciente oncológico, ele precisa ter, para dar entrada no hospital, os documentos do responsável, quando for paciente infantil. O paciente adulto pode ser ele mesmo, mas geralmente vai ter um acompanhante responsável, tá? Nós temos vários especialistas, anestesista, a equipe da cirurgia geral, da cirurgia plástica, da cirurgia torácica, né, neurocirurgia, medicina intensiva. Então, como eu trabalho no hospital pediátrico, tem de pediatria,
né, oncopediatria, ortopedia, entre outros, né, nefro, intensivista, enfim. Então, a gente vai identificar lá todos os registros dos prontuários, das solicitação de internação, que é obrigatório constar dentro do prontuário, né, de área de acompanhante também, a prescrição médica, as evoluções, os termos de consentimento, as avaliações pré-anestésicas, né, que geralmente são feitas, por exemplo, dentro do bloco cirúrgico, quando o paciente ele precisa fazer uma intervenção cirúrgica, tá? Os termos de consentimento, até mesmo, por exemplo, a amputação de algum membro, para fazer uma cirurgia, para realizar uma hemotransfusão, para várias coisas, né? Tem que ter esses termos de consentimento. Hoje em dia a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente não pode sair divulgando as informações do nosso paciente, tá? Sigilo total, né? Profissional e também do próprio profissional, tá? As descrições cirúrgicas, boletim anestésico, ficha de recuperação pós-anestésica, né? Sumário de alta e o checklist também de cirurgia segura, consumo de sala, entre outros, né? Na parte de técnico, de enfermeiro, nós temos aí a ficha de internação e alta, tá? A ficha de atendimento, o histórico de enfermagem, tá? Que a gente vai acompanhar diariamente o nosso paciente. Só um momentinho, vou beber um pouquinho de água. Nós temos os termos também de ciência que a gente precisa passar para o nosso acompanhante, paciente, as prescrições médicas, que a gente precisa assinar, carimbar, registro transfusional, tá? Que geralmente a gente vai ser responsável, né, por essa hemotransfusão dos pacientes, tanto na instalação quanto na retirada, tá? Da bolsa de sangue. Tem algumas religiões que não aceitam que o paciente receba a hemotransfusão, então tem que assinar termos de consentimento, a gente informa, orienta. Em alguns casos que é necessário, né, a gente geralmente faz a solicitação para que todos façam doação de sangue. Tem as campanhas dentro do hospital para isso, né? Justamente para a gente tentar compartilhar e ajudar, né, as pessoas que precisam. Pode ser um conhecido, independente se for, por exemplo, um conhecido, a gente acaba não doando especificamente para aquela pessoa que a gente quer, porque vai para o banco, né, de sangue, tá? Mas é importante que a gente faça a doação, né, de sangue e a liberação do nosso trabalho, tá? Uma vez por ano, tá? Prescrição de enfermagem, as evoluções, tá? Que é um documento que é utilizado para segurança do paciente em relação à transferência dele de um setor para outro. O checklist de cirurgia segura, a SAEP, que é uma sistematização, né, do paciente cirúrgico, outros formulários cirúrgicos. Da equipe de técnico de enfermagem, que a gente vai monitorar, né, vai acompanhar esse paciente, a gente vai avaliar lá a prescrição médica, a prescrição múltipla, o registro transfusional também. Geralmente, né, quem faz a verificação dos sinais vitais são os técnicos de enfermagem, tá bom? As prescrições de enfermagem, os controles de sinais vitais, tá? Diários, por turno, balanço hídrico, né, que a gente precisa fazer o controle dos sinais vitais em prazo de 24 horas, nesse período de 24 horas, né, por conta do que o paciente está recebendo, por exemplo, quantos medicamentos esse paciente, né, está recebendo, tá?
quantos, quantos, como é que eu posso dizer, o que entrou e o que saiu do corpo do paciente, por exemplo. Transfusão de sangue vai ser um ganho positivo. Medicação, tudo vai ser ganho positivo. Alimentação, né? Tudo a gente vai contabilizar como positivo. E negativo a gente vai contabilizar aquilo que o paciente perde. Urina, fezes, entre outras coisas, né? Que o paciente ele pode fazer. Urina, fezes, vômito, suor, porque ele está perdendo. Então a gente faz esse controle, porque ele não pode nem ganhar muito e nem perder muito, né? A gente faz esse balanço aí do que o paciente está ganhando e o que está perdendo. E o saldo, né, para ver se vai ser positivo ou se vai ser negativo no final do dia. Mas tem que ter esse controle rigoroso, tá? Geralmente quem faz é técnico de enfermagem. Registro de enfermagem, a passagem de plantão, o checklist seguro, a SAEP, né, que também faz parte lá, né, da questão cirúrgica, o consumo de sala, tudo aquilo que o paciente consumiu, por exemplo, durante a sala em relação à cirurgia, tá? A cirurgia do paciente, alguns materiais que são obrigatórios de constar dentro do prontuário, tá bom? Controle de lote, o controle de operação, no caso, cirúrgica. Temos equipe multiprofissional, né, que vai fazer evolução, vai fazer a parte de triagem, faz a visita multiprofissional. Nós temos aí, né, farmacêuticos, nós temos terapeutas, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos. Obrigatoriamente, todos eles precisam fazer a avaliação do nosso paciente, tá? E a gente faz o controle de tudo que eles precisam fazer. Assinatura, carimbo, uso de caneta, os formulários ausentes, as identificações, né, no item circulado, ilegibilidade no documento, rasura, preenchimento completo, isso não pode acontecer, tá? E tudo isso a gente vai analisar, né, fazer um levantamento para a gente poder arquivar os dados do nosso paciente. Mas, no geral, eles vão precisar fazer aí exames, né, clínicos de imagem para a gente poder identificar o que ele precisa, né, melhorar como um todo, tá? Alguns exames laboratoriais têm um tempo específico para ser entregues dentro de um prazo. Obviamente, se o paciente ele tem alta, a gente pode disponibilizar os exames para o paciente, para o familiar, para fazer uma análise, inclusive de toda a documentação, né, que a gente analisa, tá? A gente pode avaliar e é importante que a gente faça essa avaliação, né? Nós temos aí também, deixa eu ver, as orientações em geral, porque às vezes são pacientes leigos, tem algumas casas de apoio, né, também, que dão esse suporte, essa assistência. Tem essas casas de apoio, elas recebem doações, doações que são muito válidas, né, muito benéficas para as crianças, para as famílias, porque muitas pessoas precisam parar de trabalhar para poder fazer um acompanhamento, né, de um paciente, tá? Então, são algumas coisas que a gente orienta, né, de apoio, de doação de alimento, doação de roupa, tá? Tem muitas casas, assim, que fazem apoio, atividades lúdicas, de humanização dentro do hospital, que é muito feito. E esses avanços, né, eles são justamente para melhorar dentro da assistência ao nosso usuário, tá? Aí é feito várias reuniões,
com vários membros, com várias equipes dentro do hospital para uma melhor análise em relação à situação do paciente. Aqui a gente tem uma interatividade, né, sobre o que seria crescimento tumoral, né, o que seria células extremamente indiferenciadas e o que seria a perda da uniformidade celular. Né? Crescimento tumoral seria displasia, seria neoplasia, tá? Ou seria anaplasia. E as células extremamente indiferenciadas seria neoplasia, seria displasia ou seria anaplasia. E a perda da uniformidade celular. Anaplasia, displasia ou neoplasia. A gente tem aqui, né, como a correta, como eu expliquei. A neoplasia, ela vai ser esse crescimento tumoral anormal. As células extremamente indiferenciadas vão ser anaplasia. E a perda da uniformidade celular são as displasias. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, né, da nossa aula. Tentei explicar um pouquinho da rotina para sair um pouquinho da parte teórica, porque essa disciplina ela é um pouquinho complicada, tá? Então, eu tento explicar de uma forma mais simples, né, para vocês conseguirem compreender, tá bom? Algumas pessoas aí estão me seguindo, depois eu vou dar uma olhadinha, quando tiver tempinho eu vou respondendo, tá bom? Agradeço a participação de todos por hoje. E quem quiser me seguir, só seguir lá a página, né, da minha clínica, que é @clínica Jéssica Cardoso, tá bom? Eu trabalho como auditora dentro de um hospital, mas hoje em dia o enfermeiro ele pode trabalhar em vários segmentos, tá bom? Nessa clínica eu também faço cursos para prestação de serviços dentro do estado, para colaboradores, trabalhadores do SUS. Tem também alguns cursos que eu faço aqui em Belém, tá? Faço virtual, cursos virtuais. Hoje em dia o enfermeiro ele pode trabalhar como empreendedor, né? Então pode fazer várias coisas aí, só tem que estar tudo regularizado. Mas na minha clínica, por exemplo, eu atendo PCCU. PCCU é algo que a gente orienta também sobre câncer, previne, né, incentiva perfuração, tá? Perfurações auriculares humanizadas, entre outros procedimentos que a gente pode estar atuando, né? Além do setor de atenção básica, unidade de pronto atendimento de urgência e emergência, tá bom? Então sigam lá a minha página e acompanhem, né, algumas rotinas, né, do que eu desenvolvo para quem sabe, né, futuramente vocês também não venham a desenvolver, tá bom? Obrigada a todos e boa noite. Até a próxima semana. Vou encerrar a reunião.